Graça e paz. Mais uma semana, hein? Iniciando e vamos iniciar da melhor forma possível. Refletindo nas Escrituras Sagradas, buscando de Deus o conselho, a instrução, a admoestação para a minha vida e para a sua vida. Convido a você parar e a refletir comigo neste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 e 31. Acompanhe comigo. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Quando eu olho para esse texto, nós não podemos observar esses dois versículos sem antes observar esse plano de fundo. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você perceberá que há uma controvérsia no capítulo 15 que está sendo aí tratado. E neste mesmo capítulo nós vamos ver que para tratar dessa controvérsia há uma reunião dos apóstolos, de toda a liderança da igreja primitiva. E lá, conforme a presidência de Tiago, o meio-irmão de Cristo Jesus, eles chegam a um parecer. E esse parecer é enviado para todas as igrejas, na qual, conforme o texto que nós acabamos de ler, conforme o versículo 32, Judas e Silas leem para o povo ali em Antioquia. Quando nós observamos o texto, nós podemos perceber diversas coisas que nós podemos ali aprender. Deus, ele nos faz perceber que, como igreja, nós temos uma estrutura que não deve ser condicionada à mera ação humana, pois isso reflete a nossa dependência dele, para a glória dele, para realizarmos uma obra que é dele. Mas essa estrutura deve ser respeitada. Três coisas me vêm aos olhos que servem como princípio para a minha vida e para a sua vida. Primeira coisa, diante da carta recebida, nós podemos ver duas ações que essa igreja ela apresenta. Primeira, ela se submete a Deus. E a segunda, que é consequência dessa submissão a Deus, é se submeter aos líderes que ali foram instituídos. É normal, se nós observarmos o texto do Novo Testamento, que mais de 50% do Novo Testamento foi feito por meio de cartas. Nós temos Paulo como aquele que escreveu mais cartas no Novo Testamento. E também, consequentemente, o maior compêndio doutrinário foi escrito por Paulo. Mas no texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver que uma carta foi utilizada para levar a resolução daquele parecer diante das controvérsias que estavam acontecendo no meio do povo, aonde alguns costumes judaizantes estavam impedindo aquelas pessoas que não eram judeus a aderirem à fé cristã. Mas ali, chegando a esse parecer que foi de resolução positiva para aqueles que não eram judeus, eles não precisavam circuncidar, entre outras coisas que eles não precisavam fazer, mostrando assim a liberdade cristã, mas sobretudo uma liberdade que está de acordo com a vontade de Deus, representada por aqueles homens fiéis às Sagradas Escrituras, que diante do contexto que visualizavam, eles tomaram a melhor decisão. Então, vimos duas coisas: a submissão a Deus diante da carta e a submissão aos líderes. E a consequência dessa submissão, conforme o versículo 31 nos mostra, é que a alegria foi abundante sobre a vida daquela igreja, de tal modo que eles receberam um conforto proveniente de Deus. Veja, diante da instrução de Deus, nós devemos nos submeter a Ele. Nós devemos nos submeter àqueles que Deus instituiu para ser os nossos líderes, desde que eles estejam fiéis às Sagradas Escrituras. E diante disso, observaremos o conforto recebido, a grande alegria indizível e cheia de glória, em que é viver a vontade do nosso Deus. Que Deus, pois, nos abençoe e que diante de suas atividades, diante deste fim de ano que se aproxima, submeta-se ao único Deus vivo e verdadeiro, a Cristo Jesus, o seu Filho, que se manifesta por sua palavra. Submeta-se aos seus líderes da igreja, desde que eles sejam fiéis às Sagradas Escrituras. E certamente você desfrutará em sua vida pessoal
na sua família e na coletividade da sua igreja, do conforto e da alegria proveniente da submissão às Sagradas Escrituras. Que Deus, pois, lhe abençoe. Deus o bendiga. Um forte abraço.